Senhoras e senhores telespectadores, boa noite. A PRF3 TV, emissora associada de São Paulo, orgulhosamente apresenta, neste momento, o primeiro programa de televisão da América Latina. Com essas palavras, a atriz Yara Lins abriu o primeiro programa da TV Tupi de São Paulo, exatamente às 22 horas do dia 18 de setembro de 1950, com 1 hora de atraso. Com isso, o Brasil se tornou o 4º país do mundo a instalar uma emissora de TV 11 anos após ter sido realizada a primeira transmissão nos Estados Unidos. O autor desse milagre foi Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, proprietário de jornais e emissoras de rádio. E eu fecho os olhos, gente, me lembro como se fosse hoje. Eu, Walter Forster, Dermival Costa Lima, Sarita Campos, Lolita Rodrigues, Ayrton Rodrigues, Triana Romero, Cassiano Gavos Mendes. Fomos todos para Santos, juntamente com Chateaubriand e os diretores da emissora, das rádios Tupi Difusora de São Paulo. E chegamos e fomos para o navio. Então o Chateaubriand, com aquele sotaque muito carregado, dizia: neste navio vocês estão recebendo a primeira emissora de televisão da América Latina. Com a romaria de artistas, era aquela expectativa geral, como seria a televisão, todo mundo querendo pegar para sentir, né, câmeras. E fomos a Santos e de lá viemos com os caminhões, uma fila de caminhões. Acho que muita gente está lembrada ainda em São Paulo, daquela festa que houve no centro da cidade. A direção das rádios Tupi Difusora naquela época nomeou o Dermival Costa Lima como diretor da televisão. E eu fui escolhido por ele para ser chefe de produção. Então nós dois começamos a idealizar um programa só, de 2 horas de duração, que entraria às 9 horas da noite, terminaria às 11 aproximadamente. Um show variado. Tinha humorismo, que era o Mazzaropi, tinha canto, muito show, muita música, Hélio Camargo, e alguns esquetes, não é? Que o Walter Forster fez também e tal. A programação de estreia nós levamos mais ou menos uns 20 dias ensaiando. E tudo perfeitamente marcado de acordo com instruções americanas. Quer dizer, marcação para a câmera 1, para a câmera 2, para a câmera 3, tudo marcadinho. Então, quem participava desse programa sabia em que momento devia, em que fala devia virar para outra câmera, em que momento devia virar para esta câmera. Está tudo perfeitamente marcado. Mas na hora do programa ir ao ar, acontece um imprevisto, como acontece até hoje, e uma câmera apresentou um defeito, pifou, como se costuma dizer. Então aquilo que havia sido ensaiado, programado para 3 câmeras, teve que ser feito com 2 câmeras. O técnico ficou apavorado, né? A essa altura ele achou que seria impossível a realização de um programa de tal ordem, de tal gabarito, uma estreia, e diante da teimosia dos técnicos e dos diretores da televisão, ele foi embora para o hotel e disse que cessava ali a sua responsabilidade. Aí o Cassiano, que já estava lá nos botões, pronto para começar, com o fone no ouvido, ele deu um aviso pelo alto-falante do estúdio, dizendo assim: olha, a marcação que nós fizemos durante esses 20 dias no ensaio não vale mais. Vamos fazer o programa que eu vou cortando daqui, vocês não se preocupem que eu dou a imagem aqui. Nesse dia eu não ia fazer nada, mas 2 dias antes a cantora oficial do hino caiu de cama com uma gripe violenta, que era Hebe Camargo, e o Dermival Costa Lima, que foi o primeiro diretor de televisão da América Latina, me chamou. Eu aprendi correndo o hino, sou a única pessoa no mundo que conhece o hino da televisão brasileira. A música foi feita pelo Marcelo Tupinambá e a letra foi feita pelo Guilherme de Almeida. Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou, e dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena, a cruz que Anchieta plantou. O programa realmente foi um sucesso, porque muita gente assistiu. E o técnico assistiu do hotel onde ele estava, porque a essa altura já havia alguns aparelhos de televisão. Quando o programa terminou, ele entrou estúdio adentro, dando parabéns aos loucos, aos teimosos e maravilhosos técnicos brasileiros. Mas no fim foi um sucesso, correu tudo bem. Um detalhe, ninguém havia pensado no programa do dia seguinte. Então,
Só depois da realização do primeiro programa é que se pensou no que seria o programa seguinte ao primeiro, que foi dia 18 de setembro de 1950. Estava assim traçada a trajetória da televisão brasileira, através do arrojo e iniciativa de Assis Chateaubriand, somada à garra e entusiasmo dos seus primeiros profissionais.